Ia ser um pastor, e ele disse que sim, e eu me abracei com aquele menino e falei, vou passar a unção que Deus colocou na minha vida, vou repartir com você. E foi um momento assim muito emocionante. A graça de Deus invadiu aquele lugar, e eu não tenho dúvidas que aquele menino já é um profeta, um pastor, que vai mudar a história da Argentina. Foi um momento assim, bem marcante. Como o pastor Ralph acabou de dizer, a gente anos investiu em ministérios e missões que não tem nada a ver com o nosso ministério, mas como nós somos uma igreja só, nós fizemos isso como uma semeadura. E nós queremos também desafiar os irmãos que estão caminhando há mais tempo conosco. Eu até coloquei esse aviso pela internet. E você fizesse uma programação sobre missões e você nos ajudasse a ajudar essa igreja que estamos começando na Argentina. Eles querem ser uma extensão do nosso ministério e já desafiei o pastor Francisco de Manaus a ir lá. Desafiei também o pastor Ralph a ir lá também. E graças a Deus que quase na última hora Deus colocou no meu coração de levar o pastor Edmar, ele estava de férias. Quero inclusive agradecer o pastor Rafael, os demais pastores que ajudaram. O pastor Edmar me ajudou muito, muito, muito. E eu entendo que daqui para frente eu também vou pensar em levar alguém comigo nessas missões. Porque, inclusive, é bíblico. Então, você que quer nos ajudar nesse trabalho de missões, então faça uma programação na sua igreja local para a gente investir na igreja da Argentina. Ok? Você pode abrir sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 2. Nós vamos compartilhar, talvez por causa do horário, primeira parte, segunda parte, mas nós vamos falar sobre discipulado pessoal. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 em diante. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gigal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele, também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele, também eu sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou, feriu as águas
as quais se dividiram para 2 lados, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com um cavalo de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Jael e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Então levantou um manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Elias passou. Pai, bendito seja o teu nome por essa noite de louvor, de adoração, de ofertas. Bendito seja o teu nome pelo teu cuidado, bendito seja o teu nome pelo teu povo que se encontra aqui nessa noite. E sabemos, ó Deus, que a chave para o crescimento com qualidade, sem dúvida, é o discipulado pessoal. E nós não queremos negligenciar esse discipulado pessoal. Sabemos que as futuras gerações esperam de nós. E queremos passar, ó Deus, assim como Jesus passou para aqueles 11 homens, a vida dele, a unção que estava sobre ele. Nós queremos preparar as futuras gerações. Tua palavra declara que Davi abençoou sua geração. Tua palavra declara que Davi tomou as rédeas da cidade. E nós cremos, ó Pai, que o Brasil está debaixo de um avivamento, debaixo da unção do Teu Espírito. Entendemos que já passou da hora da igreja brasileira ir às nações. Por isso nós queremos ir às nações, em obediência à Tua palavra. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém? Bom, se você quer aprender um pouquinho mais, você pode fazer o pedido desses slides aqui para o meu filho Léo, pelo site da igreja. Aí ele vai mandar para você com a chave, só você pode abrir para você se aprofundar. Essa é uma maneira da gente saber as pessoas que realmente estão interessadas em aprender e crescer muito mais. Então, há lugares que a gente dá essa orientação e as pessoas passam o e-mail, recebem o PowerPoint, elas estudam, elas passam essa palavra para os seus discípulos. Irmãos, eu estou convencido de que o discipulado pessoal, na verdade, quem deveria fazer são os nossos pais. Seu pai, sua mãe, eles receberam de Deus essa responsabilidade de passar isso para você. Assim como Abraão abençoou Isaac, Isaac abençoou Jacó, que Deus é Deus de descendência. Como seus pais não receberam nada, talvez eles nem crentes eram, eles não puderam te ensinar. E hoje, me parece que talvez uns 40% da igreja não entendeu ainda e tem muito medo dessa palavra discipulado. E eu quero reafirmar que, na verdade, é aquilo que o seu pai e sua mãe deveriam fazer com você. Então, hoje nós estamos trabalhando forte no discipulado e preparando as futuras gerações para esse grande desafio de ganhar não somente o Brasil, mas as nações
para o Senhor Jesus. Então, o que nós vemos aqui nesse capítulo 2, tem vários ensinamentos aqui importantes, porque se trata de um profeta, né, abençoado, ungido, e esse profeta, ele não tem apenas um discípulo, ele tem vários. Tanto é que quando ele chega em Betel, em Jericó, todo mundo sabia o que ia acontecer com o profeta Elias. Todos sabiam, não era segredo para ninguém. Entretanto, apesar de todos saberem o que ia acontecer com Elias, apenas um resolveu seguir os passos de Elias, Eliseu. Interessante isso. Isso é uma realidade, porque, por exemplo, aqui na nossa igreja local, todos têm a chance de estarem ao meu lado, conversar comigo. Quando termina o culto, eu fico ali sentado, aguardando se alguém quer conversar comigo. Eu não sei se isso acontece lá na sua igreja, pastor. Mas aqui todo mundo tem acesso a mim, a minha esposa, os demais pastores. Entretanto, apenas alguns grudam em mim, ficam próximo de mim, querendo receber de Deus. E aqueles que estão próximo de mim, ao meu lado, insistindo, querendo saber, fazendo pergunta, eu jamais vou me negar a ensinar tudo que Deus me ensinou, jamais vou negar a você aquilo que Deus me ensinou. E é o que nós estamos vendo aqui, no momento de transição, como preparar as futuras gerações. Veja no versículo 1. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu. Eu não sei o que moveu o coração desses discípulos aí a Eliseu. Talvez começaram a perceber que Eliseu já se colocara como candidato a receber a unção de Elias e, de certa forma, queriam brecar, parar, frear a atitude de Eliseu. Isso acontece. Eu não sei por que eles fizeram essa declaração. Tu sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando por sobre a tua cabeça? Ele diz, eu também sei, calai-vos. Como quem dizendo, eu quero aproveitar esse momento. Eu quero ver o que vai acontecer com esse homem, que ora é arrebatado para um lado, que ora é arrebatado para o outro lado. Eu não sei como é esse mistério, mas eu só sei que de repente ele está num lugar e ele desaparece. E aparece num outro lugar. Eu quero aprender esse segredo. Quero aprender com esse homem de Deus. Quero ver como ele prega. Quero ver como ele ensina. Quero ver como ele profetiza. Eu quero pegar esse manto. Interessante isso aqui. No versículo 4 diz que eles chegaram em Jericó. Olha, está aí no versículo 5. Então os discípulos profetas que estavam em Jericó se achegaram a Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando por sobre a tua cabeça? Respondeu ele, também eu sei, calai-vos. Interessante. No versículo 6, que é o texto que nós lemos também, Elias disse, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. Então, o segredo aqui é você colar com o seu discipulador. O segredo aqui é você pegar no pé do seu discipulador. O segredo aqui é você estar ao lado do seu discipulador e receber daquilo que Deus tem colocado na vida dele. E foi exatamente o que aconteceu. Entretanto, para Eliseu ter essas experiências, nós temos aqui 3 degraus, onde eles passaram, ou melhor, onde Eliseu passou para receber essa porção dobrada e receber o manto
Ou seja, ele herdou. Então, nessa introdução, eu queria que você gravasse bem no seu coração que, de repente, é muito legal a gente querer o crescimento e orar para que Deus mande pessoas prontas. Entretanto, na nossa história, essas pessoas prontas causaram muitos problemas para nós. A pessoa vem com outra visão, ela nasceu no outro lugar e dificilmente ela vai entender e pegar o seu código genético. Entretanto, filhos adotivos podem também se tornar filhos legítimos, mas vai levar bastante tempo, até que você passe o código genético para aquele filho adotivo. Na nossa experiência, volto a te dizer, nós sofremos muito, e eu lembro até que no passado, nós tínhamos aqui uma classe que eu dava aula de autoridade espiritual. Quando a gente terminava aquele curso, quase 70% das pessoas voltavam para as suas igrejas. Porque, com algumas exceções, a pessoa se firma naquele novo lugar que ela está querendo chegar. E é um processo, é um processo. O ideal é que você faça discípulos. Eu disse para os irmãos na Argentina, sabe quanto tempo esse pastor aqui está ao meu lado? São 20 anos. Eles ficaram olhando assim. Pastor, você tem pastores ao seu lado que estão há 20 anos com você? 25 anos com você? Conhece a sua vida, conhece a sua casa, conhece a sua família, sabe quem você é, conhece a sua conduta moral, conhece sua família, seus filhos, porque o perfil do líder é o seguinte: se você não sabe conduzir bem sua própria casa, como é que você vai conduzir a igreja de Deus? Meus filhos estão aí no ministério, você tem visto, você conhece a minha casa, minha família, meus filhos pastores conhecem minha casa, minha família. Então, o ideal é que você gere discípulos, a sua imagem e semelhança. Isso vai ser maravilhoso. Foi o que aconteceu com Elias e Eliseu. Eliseu foi discipulado. Eliseu não veio de um outro arraial, de uma outra tribo. Eliseu estava ali ao lado de Elias e herdou o manto. Não, para mim passar o manto que Deus colocou na minha vida, eu tenho que ter segurança que aquela pessoa vai manter o manto e também vai passar para frente esse manto. Conforme eu disse ainda há pouco, Deus é Deus de descendência. E eu fiquei tão feliz pelo fato do pastor Edmar, ele já é um líder em potencial aqui, ele pregou na Argentina, ministrou e abençoou aquela nação, e a gente compartilhava, trocava ideia, foi uma experiência muito boa. Então veja bem, nosso tempo e a nossa oportunidade hoje é para gestar a futura geração, assim como nós lemos esse texto. É chegado o nosso tempo e a nossa oportunidade. Chegou o nosso dia, chegou o nosso tempo, chegou a nossa oportunidade de gerarmos discípulos, a nossa imagem e a nossa semelhança. Você está fazendo isso? Há muito tempo atrás eu vi uma frase muito interessante que eu gravei no meu coração. Líderes de sucesso geram sucessores bem-sucedidos. E eu quero que você saiba que eu não tenho nenhum medo, nenhum receio de que alguém aqui nessa igreja cresça muito mais do que eu. Aliás, eu vou ficar muito feliz, porque terei cumprido a nossa missão, porque Jesus desejou isso. Jesus disse, aquele que crê em mim, farão as obras que eu faço e farão ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Então, o verdadeiro líder é aquele que tem esse sentimento de gerar pessoas melhores do que ele. Quantos dizem amém? Amém. É isso aí. Nós vamos gerar pessoas melhores do que nós. Um manto do profeta, a unção do profeta, a capacidade do profeta foi transmitida para Eliseu. Eliseu pegou. Você quer pegar esse manto também? Viu como são poucos que querem pegar esse manto?
Então são poucos aqueles que querem pegar o manto e a unção, mas quem pega o manto e pega a unção, com certeza vai ser uma bênção nessa geração. Então veja bem, 3 lugares por onde eles passaram, e onde Elias pôde ministrar na vida de Eliseu. O primeiro lugar é Betel. Betel é casa de Deus, casa de Deus. Eu fiquei muito feliz lá da Argentina sobre a mensagem que o Anderson ministrou para vocês. Eu quero te dizer que eu fiquei emocionado, muito emocionado. O Anderson foi usado por Deus para puxar a sua orelha, igreja. Uma igreja tem que ter compromisso, tem que ter raízes. Nós estamos juntos como família, como corpo. Eu fiquei muito feliz pela mensagem. O Anderson tem visão de corpo. Ele não é um pastor, entre aspas, você pode perceber que ele não é um líder de muita expressão, mas ele é um homem que tem visão da obra de Deus. E eu sei que a mensagem dele tocou profundamente seu coração, e você está aqui nessa noite por causa da mensagem que ele pregou. Então, isso aí é a igreja. É quando os discípulos estão sintonizados com o coração do líder. Essa igreja é uma família. Então, o primeiro lugar que eles passaram foi Betel, casa de Deus, lugar de aprendizado. Segundo lugar que eles passaram, lugar de prova. Jericó é lugar de prova. Aquilo que você ensina o seu discípulo, ele vai passar pelo campo das provas. Será que ele terá aprovação ao passar por Jericó? E o terceiro nível é Jordão. Então aproveite sua oportunidade. Betel, casa de Deus. Jericó, lugar de prova. E Jordão, lugar de sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas. Olha que coisa impressionante. Jesus tinha 12 discípulos. Desses 12, um se perdeu, Judas Iscariotes. Desses 11, nem todos tiveram experiências sobrenaturais como Pedro, Tiago e João. Até no grupo de Jesus haviam 3 interessados, talvez interessadíssimos. São esses que nós devemos investir muito mais. Pedro, Tiago e João. Por que não os 11? Porque tinham dificuldade de responder o que Jesus ensinava. Os demais tinham dificuldade de responder aquilo que Jesus ensinava. Pedro, Tiago e João foram até a transfiguração. Por que Pedro, Tiago e João foram à transfiguração e os demais não? Porque Pedro, Tiago e João estavam respondendo. E um dos critérios que veio no meu coração para convidar o pastor Edmar para ir comigo, eu queria te compartilhar isso, é que o pastor Edmar tem se colocado bem do meu lado ali. E ele fica à disposição de algo que eu necessite para ele fazer com urgência. E você pode perceber que em todas as reuniões ele está ali colado do meu lado. Ainda há pouco eu pedi que ele fosse lá em cima, pedir alguém que viesse ligar o computador. Isso é muito importante, muito importante. Pastor, você tem lá na sua igreja pessoas assim, que estão lá do seu lado, te ajudando, fazendo uma pequena tarefa, ou talvez, quem sabe, uma grande tarefa. Você tem discípulos que caminham ao seu lado? Então preste atenção, Pedro, Tiago e João. Você tem um Pedro, Tiago e João ao seu lado? Você tem levado esse Pedro, Tiago e João a grandes experiências sobrenaturais? Desse Pedro, Tiago e João, tinha apenas um que colocou a cabeça no peito de Jesus. João andava sempre no Santíssimo Lugar. A João, Jesus revelou o Apocalipse.
muito parecido com Gênesis 49, quando Jacó está já no final da sua vida, abençoa as 12 tribos. E me parece que ele derrama todas as bênçãos sobre José. Bom seria que cada líder em potencial tivesse um Pedro, Tiago e João. Isso é discipulado. João é a microcélula de discipulado, um a um. João e Jesus. A microcélula é onde você passa sua unção, sua graça, a sabedoria, o conhecimento, a inteligência. Você passa o conhecimento, mas acima de tudo você passa sua vida para o seu discípulo. Nunca se esqueça que Elias deixou o manto. O manto tem a ver com chamado, unção, autoridade, revelação da palavra. Mas não podemos esquecer que Eliseu tinha que entrar no mundo sobrenatural. Eliseu precisava ver aquela carruagem de fogo vindo do céu e tomando Elias. Que experiência poderosa, hein? Amém ou não amém? Então, primeiro nós vamos em Betel, casa de Deus, lugar de aliança, compromisso, unidade, lugar de aprendizado, lugar de correção. Nem sempre a correção é muito boa, mas em Betel nós somos corrigidos, alertados sobre a possibilidade de queda. Em Jericó há pessoas que caem no pecado, mas elas foram alertadas pelo discipulador. Então, lugar de prova é Jericó. Quantos aqui já passaram em Jericó? Lugar de prova. Não é fácil não. Não é fácil não. Nós somos provados para depois sermos aprovados. Amém? Quando você chega em Jericó e você é aprovado, o próximo passo é Jordão. Lembra que os sacerdotes colocaram os pés no Jordão e ele abriu? Fé. Sem fé é impossível fazer a obra de Deus. Quer agradar a Deus? Permita que a sua fé cresça. Fé para realizar milagres. Fé para ir às nações. Quando cheguei lá na Argentina, uma coisa que me alegrou muito é que o pastor Ricardo é casado com a Argentina. Ele está ensinando toda a igreja a falar português. Muitos entendiam o que nós falávamos. A esposa do pastor Ricardo fala português fluentemente, ela que me traduziu. E eu me senti muito seguro para ministrar, certo que ia bem devagar, para ela poder traduzir, mas eu tenho certeza que os irmãos entenderam a mensagem ministrada. Muito legal, muito legal. E eu saí de lá grato ao Senhor, porque Deus providencia tudo. O Senhor providencia tudo. E sabe o que me passou pela cabeça? Já tem um convite para ir à República Dominicana, e lá eles falam rápido também. E eu já estou pensando em convidar o pastor Ricardo Paixão da Argentina para nos acompanhar na República Dominicana para ajudar na tradução. Está pronto aí, pastor Ricardo? Esse é o próximo chamado, República Dominicana. Os irmãos lá estão querendo ser uma extensão do Ministério da Comunidade Evangélica também. Esse é tempo de Deus para nós. Próximo lugar é o Jordão, lugar de sinais e maravilhas. Você quer ir até esse lugar? Então veja bem, quando é que uma igreja para de crescer com qualidade? Quando é que uma igreja para de crescer com qualidade? Quando o discipulado é interrompido, a cadeia de discipulado é interrompida. Me parece que nós não entendemos ainda que quando nós praticamos o discipulado, nós estamos formando
as futuras gerações e preparando a igreja para receber muitos filhos. Essa é a chave. Escuta bem o que eu vou lhe dizer. Lembram da pesca maravilhosa? Lembra que aquele barquinho ia quase afundando? Sabe por que o barquinho ia quase afundando? Porque eles subestimaram a pesca maravilhosa. Alguém disse na Argentina para mim, claro, você é visionário. Visionário. Talvez, irmãos, eu não falei com o pastor Ricardo, mas talvez a maior oferta que foi levantada naquele grupo até hoje. Eu dei de oferta 2.000 pesos e desafiei a igreja porque precisava um computador. O computador quebrou, o pastor estava triste, ele está indo para São Luís agora, inclusive estão reunindo lá para decidir isso. Eles vão viajar 12 horas para ministrar nesse lugar. Uma coisa que o pastor esqueceu de dizer é que a comunhão deles lá vai até 4 horas da manhã. Isso vai ser uma bomba atômica para detonar o crescimento na igreja da Argentina. Aqui nós temos muita dificuldade de comunhão, lá eles vão até às 4 da manhã. Compartilhando, conversando, ministrando, ensinando, trocando ideia. E aí no dia seguinte, conversando com o pastor, eu estava falando sobre essa fé. Então ele falou, mas o senhor deu 2.000. Eu falei, mas levantamos 4.500 pesos aqui. Porque você desafia porque tem fé. Desafia porque crê que Deus vai fazer milagres. Me parece que hoje ele comprou um computador novo. Ele vai lá para São Luís, com estudos ali no computador, vai ministrar, vai abençoar a igreja de lá. Não é lindo isso? Fé. Eu tenho fé que nós vamos alugar um local na Argentina para no mínimo 250 pessoas. Eu tenho fé que nós vamos comprar todos os equipamentos de som, microfone, projetor, tudo que a igreja precisa. Tenho fé que logo, logo o pastor Ricardo Paixão vai ter o seu automóvel. Nós alugamos um carro lá para nos levar para lá e para cá. Não foi fácil. Mas eu já comecei a ver muitas igrejas na Argentina. Já comecei a ver um centro de obra na Argentina. Então, pergunta, quando é que uma igreja para de crescer? Quando você começou a perceber que lá no seu grupo tem discípulos mar morto. Mar morto só recebe e não dá nada para ninguém. Então, quando você está discipulando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, e aquela pessoa não está discipulando outra, ali freou o crescimento da igreja. Ali parou o crescimento da igreja. Então, veja bem. O Senhor mandou 153 peixes grandes. O barquinho só não afundou, porque tinha um outro barco no lago. Ele disse, ei, vem cá, vem nos ajudar, corre, vem nos ajudar. Por que eles não pegaram um barco com o dobro do tamanho? Porque subestimaram a fé e o crer nos milagres, que Deus pode trazer multidões a uma igreja local. Sim, Ele pode. E Ele quer. Ele pode e Ele quer. E isso vai acontecer com você. Então, quando você vai na supervisão lá do grupo, quando você pega o formulário, que você tem um raio-x, você não pode permitir... Apóstolo, quando é que a gente pode começar já a discipular alguém? Quando você recebeu o primeiro discipulado. Você recebeu o primeiro ensinamento, você já pode passar para alguém. Quer ver sua igreja crescer? Acompanhe através dos relatórios e vá aniquilando todo discípulo mar morto. Não pode haver numa igreja discípulo mar morto.
O que é o discípulo mais morto? Aquele que recebe, 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 recebe e nunca dá para ninguém. Ali você decretou um não crescimento da igreja. Então aprenda com essas palavras. Quero bater nessa tecla. Quando é que uma igreja para de crescer? Com certeza, quando o discipulado das novas gerações é interrompido. Então, quando você pegar o seu relatório, seja dessa igreja local, seja da igreja aí que está aprendendo o caminho, andando na visão do MDA, pegue o relatório e vá supervisionar. E veja se tem alguém lá. Pelo menos eu sei de uma pessoa aqui na igreja que já está sendo discipulada talvez há mais de 7 meses. E ainda não tem alguém que ela esteja discipulando. Já está decretado, stop. A igreja parou de crescer. Você quer que a sua igreja cresça com qualidade ou você vai apertar o botão stop para ela não crescer? É só parar o discipulado. Tempo e a oportunidade para recebermos a unção dobrada do Espírito Santo, caminhando ao lado de nosso discipulador e recebendo discipulado. Se o pastor Edmar tiver aqui só uma outra nação, ele já sabe como é que faz. Porque ele estava do meu lado. É ou não é, pastor Edmar? Estava do meu lado, estava aprendendo. Então a gente dá graças a Deus por isso. Apenas 3 lugares. 3 lugares por onde eles passaram para receber a unção dobrada. Eliseu recebeu a unção dobrada. Pergunte à pessoa que está ao seu lado: você quer receber a unção dobrada hoje? Pergunte agora à pessoa que está atrás de você: quer receber a unção dobrada hoje? O discípulo Eliseu sabia que Elias, seu discipulador, estava prestes a partir desse mundo. Ele estava, porém, determinado a segui-lo até o fim. Você está determinado a seguir o seu pastor até o fim? Você está determinado a seguir o seu discipulador até o fim? Então saiba que a unção dele vai recair sobre a sua cabeça. Interessante, Eliseu estava determinado a segui-lo lado a lado, pois era comum que uma pessoa prestes a morrer pronunciasse bênçãos sobre outras, lá em Gênesis 49. Gênesis 49. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Aquele pai, Jacó, reúne seus 12 filhos. E esse visionário tem o objetivo de preparar a vida de cada filho para o futuro. Impressionante que, à medida que Jacó abençoa e profetiza sobre seus 12 filhos, me parece que o pai conhece bem os filhos. E esse pai começa a tocar, bem de leve, no caráter de cada um dos 12. Não sei por quê. Você sabe por quê? Talvez tenha a ver com um código genético. Uma igreja é o que a liderança é. Na verdade, Jacó está preparando as 12 tribos para gerar uma nação. Uma nação que seria gerada através das 12 tribos, através de 12 filhos, através de 12 discípulos. Impressionante que Jacó chama Adã de serpente. Como é que um pai pode profetizar e chamar o filho de serpente? Serpente tem a ver com Satanás.
Serpente tem a ver com a obra das trevas. O que será que Dan fez diante de Jacó, que moveu seu coração a dizer: Dan, tu és uma serpente? Que moveu o coração de Jacó a declarar essas palavras? É muito lindo quando a gente decide examinar as Escrituras. E aí você vai estudar a história dentro da Bíblia. E você vai perceber um menino que foi apedrejado. Esse menino zombava de Deus, esse menino ria de Deus, esse menino debochava de Deus. E agora esse menino é apedrejado. E antes do seu apedrejamento, alguém pergunta de que tribo ele é. E alguém diz: ele é da tribo de Dan. Talvez Dan não foi curado no seu caráter, e talvez Dan nunca ensinou, quem sabe, o código genético de Dan passou para os seus filhos. Escuta, quando você prega, não prega só palavra, você prega a sua emoção e o seu coração. Aquilo que você é lá dentro de você, você passa para as pessoas. Interessante. Jacó começa a abençoar e ele vai pelo primogênito, Rúben. E ele começa a elogiar. De repente ele começa a dizer: não, você não é o mais excelente. Você violou o leito do seu pai. Interessante. O que será que aconteceu com Rúben? Me parece que Jacó está fazendo um discipulado profundo na vida de cada uma dessas 12 tribos. Quando nós deixamos o discipulado profundo para segundo e terceiro lugar, nós estamos gerando um forte candidato a se rebelar contra a liderança principal da igreja. Aconteceu com esse menino. Esse menino foi apedrejado. Podia ser um líder em potencial, mas ele era um zombador. Ele ria das coisas de Deus. Acho que vou escrever uma tese sobre isso. Quando Jacó vai abençoar a tribo de Azé, Jacó diz: Azé tem pão em delícias. Pão é a palavra, o pão é Jesus. Azé, quando ministra, ele ministra pão quente, ele sacia a fome das nações. Azé tem intimidade com a minha palavra. Tremendo isso, hein? Será que o Senhor pode dizer a mesma coisa de você? E eu me aprofundei em estudar essa ministração, esse discipulado profundo com as 12 tribos, porque tinha a ver com a nação talvez mais poderosa hoje, ou talvez a terceira ou a quarta mais poderosa, Israel. Alguém disse que o dinheiro do mundo está na mão do judeu americano, por isso que eles não invadem Israel. Eu acredito. Eu não conheço um judeu pobre. Aquele pai está fazendo um discipulado profundo porque tem a ver com a nação, caráter, conduta, vida com Deus, verdade, justiça. No discipulado profundo é que você coloca esses valores na vida do seu discípulo. Por isso que a visão do MDA é crescimento com qualidade. Porque ao mesmo tempo que a igreja é muito grande, ela é uma só pessoa por causa da microcélula de discipulado, um a um, discipulado pessoal, Elias, Eliseu. Quando você vai lá em Deuteronômio 33, Moisés, já próximo da sua morte, começa a profetizar também como Jacó. Eu perguntei: Senhor, por que Gênesis 49 e Deuteronômio 33? O Senhor disse: eu sou o Deus da segunda chance. Eu senti isso no meu coração. Eu dei uma chance para que o líder das 12 tribos viesse ensinando e mudasse sua conduta, seu caráter, para abençoar as futuras gerações.
Isso é discipulado profundo. E Moisés começa gritando: Rúben, Rúben, não morra! Rúben, não morra! Rúben, não morra! E eu senti o Espírito Santo falando no meu coração: sabe por que Moisés está gritando para Rúben não morrer, a tribo de Rúben não morrer? Falei: não, Senhor, me ensina. E o Senhor me mostrou a parábola do filho pródigo. Há filhos que desrespeitam seus pais e eles têm morte prematura. Aquele filho não tinha ainda direito à herança e ele inconscientemente ou conscientemente desejou a morte do próprio pai para receber a herança. E lá se foi aquele jovem. E quando ele voltou arrependido, sabe o que seu pai disse? Esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Então, quando um filho desrespeita o seu pai, ele tem morte prematura, mas quando um filho honra o seu pai, ele recebe a herança que está sobre a vida dele. Quando Jacó começa a abençoar a vida de José, me parece que todos os 11 estão agora cochichando e falando um com o outro. Vamos ver agora o que o papai vai falar para José, o queridinho. José é um tipo de Cristo. José tem o caráter de Jesus. E quando Jacó começa a profetizar sobre a vida de José, não tem um senão sobre o caráter de José. E me parece que Jacó pega todas as bênçãos e derrama sobre José, que foi, segundo a Bíblia, distinguido dentre os demais. José, distinguido dentre os demais. Será que o Espírito Santo, ao olhar para você nessa noite, pode fazer essa declaração? Citar o seu nome e dizer: distinguido dentre os demais. Quando Moisés começa a abençoar José, ele diz: tu és um príncipe. José recebeu as 5 bênçãos porque ele era um príncipe. Quantos entendem o que eu digo? Discipulado 1 a 1, mas discipulado profundo. Será que você dá chance e liberdade do seu discipulador dizer tudo que ele pensa acerca de você, as áreas que você precisa crescer? Será que você está pronto para receber? Quantos estão prontos? Quer saber o que aconteceu com Rúben? Quantos querem saber? Espero que você não caia da cadeira. A segunda parte nós vamos terminar semana que vem, tá bom? Diga: ai, Jesus. Discipulado profundo não é fácil. Poucos que eu discipulo abriram a guarda para mim fundo. Mas quando você tem a chance de fundo na vida de um discípulo ou uma discípula, saiba que ele é um forte candidato a receber o manto. 1 Crônicas, capítulo 5. Quanto aos filhos de Rúben, nós estamos falando aqui sobre descendência, sobre futuras gerações. Quanto aos filhos de Rúben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua primogenitura
aos filhos de José. Se você não corresponder àquilo que Deus tinha planejado para a sua vida, Ele vai passar para aquele que é capaz, para aquele que é distinguido dentre os demais. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Deu-se a sua progenitura aos filhos de José, filhos de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe, porém o direito de primogenitura foi de José. Veja, na medida que aqueles 11 não correspondiam, se é que havia uma bênção sobre eles, ia tudo passando para José, passando para José, passando para José, passando para José. Levante sua mão e diga: a minha bênção não vai para ninguém. Porque ela é minha. E porque a bênção é minha, eu vou permitir que o meu discipulador, faça um discipulado profundo. Aleluia! Estou terminando, estávamos aqui no início da obra, e eu estava com um serrote tirando o galho de uma árvore. Você lembra que tinha 2 árvores aqui, nós tiramos? E aí eu serrei a minha mão aqui, tem até uma marca. E aí uma irmã se apressou e falou: pastor, entra aqui no meu carro, eu vou te levar agora para o hospital. Aí quando o Léo viu aquilo, ele veio correndo e falou: não, peraí. Porque o Léo sabe que no meu carro, nenhuma mulher do meu lado, a não ser minha esposa. Eu tenho um cinturão de segurança ao redor de mim. E vigio 24 horas para o diabo não entrar aí na brecha. E a irmã ficou assim, olhando para o Léo, já apareceu o irmão com o carro e me levou para o hospital. Porque eu sei que nós precisamos nos livrar da aparência do mal. Discipular a irmã é uma vez só, depois eu com a minha esposa. E minha esposa sabe, quando nós estamos em alguma igreja, eu dou uma olhada para ela, e ela olha para mim, já vem e fica do meu lado. Diz: pastor, mas você é muito radical. Sou comigo mesmo. Não é porque eu sou idoso, minha cabeleira já se foi, que eu vou deixar de vigiar. O diabo quer mais é colocar o pé no meu pescoço e acabar comigo. Você pode se dar até o luxo, se é que eu posso usar essa expressão, de escorregar, de ter uma queda, de olhar para outro homem, olhar para outra mulher, e quem sabe até fazer o que não deve. Mas se eu fizer, e a minha esposa fizer, acabou a igreja. Diga: discipulado profundo. Gera qualidade. Quando você rasga o seu coração, diga: quando você rasga o seu coração, quando eu rasgo o meu coração para o meu discipulador, como Elias e Eliseu, eu recebo o manto. Então eu estou bem alerta. Quantos de vocês estão alerta? Há um irmão nosso que entrou no ônibus, passou na catraca,
E tinha uma mulher lá no último banco, lá do fundo. E ele deu a primeira olhada para aquela mulher e deu a segunda. Quando ele deu a segunda olhada, a mulher levantou a saia e falou: aqui para você. Ó. Falou: está amarrada a pomba gira. Eu já contei essa história, eu vou contar de novo. Estava orando lá na Fortaleza de São José, em Macapá. Eu dou 3, 4 voltas ali de oração. Aquele dia estava calor demais. Aí eu fui, me dirigi a uma barraca, ia tomar uma água de coco. Aí eu peço o coco, a água. Eu não sei o que aquela dona viu em mim, que ela começou a me dar uma cantada. Ela queria me levar para o motel. Falei: calma, dona, calma. A dona Maria vai ficar furiosa se ela souber desse negócio aqui. Sou um servo de Deus, um homem de Deus. Diga: discipulado profundo. Todas as áreas da minha vida serão restauradas. Minha vida será transformada. Eu serei cheio do Espírito Santo. E vou gerar discípulos também. A minha imagem, a minha semelhança. Quantos podem dar um aplauso ao Senhor? Se você crê mesmo, pode ser mais forte. Aleluia! Aleluias, aleluias, aleluias! Agora eu quero convidar todos os pastores que venham aqui rapidamente, todos os pastores que se encontram aqui, amém? Cadê o Tiaguinho? Todos os pastores aqui na frente. Eu sei que você quer ser igual ao seu pastor, eu sei. A igreja é o que a liderança é. O que nós vamos fazer aqui é o ensaio para a próxima reunião. Porque na próxima reunião nós vamos jogar o manto. E o manto vai pegar você se é que você quer, se você crê. Peço que você fique de pé por um instante. Assim como Elias abençoou Eliseu, seu pastor vai te abençoar agora também, te preparando para a próxima reunião, mês que vem, primeira quinta-feira do mês que vem, nós teremos a segunda parte dessa mensagem. Eu creio que a glória de Deus vai tomar a sua vida. Você vai por um instante abraçar a pessoa que está ao seu lado, inclusive os pastores, eles vão orar um pelo outro e você vai orar pelo seu irmão também. E quando eu disser 3, 1, 2, 3, quando eu chegar no 3, ore um pouquinho, ore. Quando eu disser 3, você vai sair do seu lugar, porque seu pastor vai te abençoar. Discipulado profundo é a chave para o crescimento com qualidade. É o que eu quero para a minha vida. Quero ser transparente com o meu discipulador. Quero crescer, quero ser uma bênção. Quero gerar discípulos à minha imagem, à minha semelhança. Homens e mulheres aprovados em Jericó, mas homens e mulheres que passaram em Betel, renovaram sua aliança, cresceram em Deus. São verdadeiros vencedores, guerreiros valentes, treinados em Betel, que foram a Jericó, provados e aprovados. E agora essa geração provada em Jericó, coloca o pé no Jordão, lugar de sinais e maravilhas.
A geração do Jordão é a geração da fé, que crê nos milagres, que crê no sobrenatural. Sim, é possível. É possível. Aquele que crê, esse vê a glória de Deus e faz a diferença. Se você quer entrar nessa caminhada, Betel, Jericó, Jordão, saia de onde você está e venha, pois os pastores vão orar por você. Enquanto nós ministramos essa canção, pastores oram por você. Venha, 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 venha. Eu quero discipulado profundo. Eu quero. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Aquilo que é seu, não vai passar para ninguém, mas depende da sua conduta e do seu caráter. Depende de você querer discipulado profundo. Quero pedir ajuda dos supervisores também. Supervisores, nos ajudem a orar e abençoar as pessoas. Mais, muito mais. Menos de mim. Oh, e menos de mim. Menos de mim, e menos de mim, que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua
A glória de Deus está sobre nós, amém? Tem alguns pastores aqui. Eles podem orar por você também. A fila está tão grande aí. Pode procurar outro pastor. Ele vai orar, ele vai te abençoar, ele vai ministrar sobre a sua vida. Servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Oh, mais, muito mais, Senhor, de ti. Oh, 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 muito mais, mais, queremos mais. Sim, menos de mim e menos de mim e menos de mim e menos de mim. Levante as suas mãos o mais alto que tu puder. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Declare, declare, declare. Que ele cresça, eu diminua, eu me constranja. Sim, Senhor, nós queremos mais, mais, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça. Com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Baixinho, baixinho, mais de ti. Cante adorando ao Rei. Muito mais.
mais uma vez, mais de ti, mais de ti. Menos e menos. Oh, menos de mim e menos de mim, yeah, e menos de mim. Cresça em nosso meio, Senhor. E eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça. Sim, Senhor, não há nada que ofusque o brilho da tua glória. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Tão somente adore, tão somente adore, tão somente adore a raiz de Davi, o Cordeiro de Deus. Adore a Ele, adore o seu Redentor, adore o seu Salvador, adore o seu Senhor, adore o seu Libertador. Adore a Ele, 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 pois Ele é digno, Ele é digno, Ele é Rei, Ele é Rei. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, o Rei está aqui, está aqui, está aqui. Se você crê, dê glória a Deus. Você dê glória a Deus. Você dê glória a Deus. Oh, oh, oh. A glória de Deus está sobre nós. A glória de Deus está sobre nós. A unção de Deus está sobre nós. O manto de Davi está sobre nós. O manto do Todo-Poderoso está sobre nós. Tu pisarás o Jordão e ele se abrirá. Tu pisarás o Jordão e ele se abrirá. É a tua vez, igreja. As nações te esperam, igreja. As nações esperam por ti. Esperam por ti. Esperam por ti. Argentina, Estados Unidos, Japão, Coreia, espera por ti. Espera por ti. Espera por ti. Suíça, Inglaterra, País de Gales, Europa, Austrália, Miami, espera por ti. Espera por ti. Espera por ti. Espera por nós. Nós vamos invadir a terra com a palavra de Deus e com a nossa adoração ao Rei. Levante bem os seus olhos aos céus.
Uma das mãos você levanta, a outra você coloca no seu coração. E o que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. A paz que excede todo entendimento. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com a tua vida, sejam com a tua casa, sejam com os teus discípulos, seja com a tua igreja. E que o manto que estava sobre Eliseu recaia sobre a tua vida nessa noite. E que o manto que está sobre a vida do nosso apóstolo recaia sobre a nossa vida nessa noite. Para conquistar, para avançar e conquistar. Vá em paz, vá em paz. Mas antes de você ir, aplauda ao Rei. Aplauda.